Lucas 15, de 11 a 32. Nós queremos pensar sobre igreja. E esse mês todo nós vamos falar sobre uma família para pertencer. A igreja é uma família para a gente pertencer. Eu lembrei recentemente de um casamento que eu fiz e que foi para 20 e poucas pessoas. O casal que casava, os pais, as avós, os irmãos com o marido e a esposa. A família do pastor tinha 4. E mais alguns amigos, assim, uns 2 casais de amigos. Somando tudo, dava 20 e poucas pessoas. Naturalmente que aquilo, depois eu fiquei sabendo, criou um mal-estar na família. Porque aquele tio que nunca aparece, que nunca liga no aniversário, que nunca mandou um presente de Natal, ficou magoado porque não foi convidado para o casamento, nem para aquele jantar. Mas a noiva, que foi quem planejou tudo, o casamento sempre tem a cara da noiva, né? Falou, olha, nem sabe que eu existo, nem sei onde ele mora, ele não sabe onde eu moro, não sabe a cor do meu cabelo, não sabe nada. Eu convidei aquelas pessoas que são, de fato, a minha família. Ainda que todos esses familiares sejam da família consanguínea, não havia relacionamento, não havia pertencimento, não havia entrega de um para com o outro. E a igreja, hoje, passa por uma situação meio parecida com isso, onde eu faço parte de uma igreja, só que eu não pertenço a ela, eu não me entrego a ela, eu não faço parte da vida dela. Então, por isso que nós vamos falar durante todo esse mês sobre igreja, uma família para pertencer. Uma família que quando celebra, chega a hora de celebrar um casamento, celebrar uma vitória, ela se une, ela se alegra, ela não reclama, ela participa daquilo tudo. E hoje nós vamos pensar sobre a nossa identidade. A igreja é uma família para pertencer e uma família que celebra a sua identidade. Eu queria pensar sobre identidade a partir da parábola do filho pródigo, ou daquele filho perdido. Lucas 15, do verso 11 em diante, diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha,
Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, ministra a tua palavra em nosso coração, teu Santo Espírito aplique a cada um de nós, ó Deus, aquilo que é do teu agrado. E transforma-nos, ó Deus, para que a gente venha a compreender e ser tomado por esta verdade, de que pertencemos a uma família da fé, a tua igreja, a tua noiva. Ouve a nossa oração, fala conosco, em nome de Jesus é que oramos. Amém, ó Deus. A história do filho pródigo, ou desse filho perdido, ela é muito pertinente para o que nós desejamos pensar. Quando a gente pensa em identidade, a gente pensa nas qualidades de que fazem a gente ser idêntico com a nossa descrição. Você não poderia me descrever assim como um rapaz nórdico, de olhos claros, porque isso não corresponde com aquilo que você vê, com aquilo que você enxerga. Isso não me identifica. Você poderia me identificar de outras maneiras. É quando a gente reconhece que o indivíduo é ele próprio. A descrição corresponde com ele. Então, é o conjunto desses caracteres particulares que identificam uma pessoa, como o nome, data de nascimento, sexo, filiação, impressão digital. Esses dias eu estava vendo a certidão de nascimento dos meus pais, por causa de imposto de renda, espólio, essas coisas. Daqui a pouco a gente começou a fazer a árvore genealógica, porque lá na certidão de nascimento da minha mãe tem até meus bisavós, né? Fui descobrindo essas coisas todas. E isso vai identificar quem é o Edivaldo. O Edivaldo, ele é bisneto de fulano, neto de Beltrano, filho de fulano, e até chegar em mim. E ainda vai se descrever como é que eu sou, qual a minha altura, qual o meu peso, qual a minha cor, que time que eu torço, e vai por aí afora. Isso é a nossa identidade pessoal, particular. A descrição corresponde comigo. Há também uma identidade cultural. Isso tem a ver com a nossa igreja, porque quando nós somos, essa identidade cultural fala dos conjuntos de características de um povo, oriundas da interação dos membros da sociedade. Tudo aquilo que identifica aquele povo, como as suas tradições, a sua cultura, a religião, a música, a culinária, o modo de vestir, de falar, entre outros. Eu tenho um amigo que é pastor lá no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, e ele tomou posse, ele vestiu aquela roupa de gaúcho, né? Gaúcho, aquelas boleiras, aquelas coisas todas. É a roupa que identifica eles. Quando eu vou para casa, eu passo perto do Centro de Tradições Nordestinas. Aquilo fervilha. Carro para todo lado. A comida, a música. Tem aquele chapéu de couro, né? Que é a entrada do local lá. Identificando culturalmente quem ali vai. A igreja também tem essa identidade cultural. Hoje de manhã nós estávamos conversando no nosso grupo e o irmão falou: pastor, tem uma frase aqui muito importante que precisa ser destacada. Sã doutrina. O que é que nós cremos? O que é que nós professamos? Como nós vivenciamos aquilo que nós chamamos de sã doutrina e como que nós descobrimos qual é a sã doutrina. O ser humano, e o que está dificultando a vida de muita gente, ele não entender qual é a sua identidade, ele não consegue se descrever. Então tem um monte de gente que tem uma dificuldade de entender como é que ele se descreve, qual é a sua identidade. Ele não se enxerga na sua existencialidade, por exemplo. Hoje eu posso falar, porque eu sou meio pretinho, né? Então eu tenho muitos amigos que são negros e eles querem buscar a sua ancestralidade. Muito interessante, descobrir de onde... Eu tenho uma bisavó que foi escrava. E eu queria saber de onde ela veio, lá da África, por exemplo. Eu tenho um bisavô que foi português, que casou com essa escrava. Né? Para variar. E aí, você quer descobrir essas coisas.
Mas você quer tanto voltar lá no passado para descobrir de onde você veio, que você esquece quem você é hoje, que já misturou tudo. Já está uma bagunça, português, espanhol, negro, não sei se tem índio. Quando você vai ver, é o Edivaldo, é isso aqui hoje. Esse caldo, essa miscigenação, como a gente fala dos brasileiros. Agora, você encontra também muita gente sem saber a sua identidade. Por que os adolescentes hoje sofrem tanto? Eu não sei se eu sou homem ou se eu sou mulher. Eu não sei se eu gosto de homem ou se eu gosto de mulher. Eles estão uma bagunça da sua identidade promovida pela nossa cultura, não é? E a gente esquece de olhar, por exemplo, o que a Bíblia fala sobre a nossa identidade, sobre a minha e a sua identidade. Por exemplo, a Bíblia vai falar que todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando a Bíblia fala sobre isso, ela fala que nós vamos espelhar a Deus, um reflexo claro da presença de Deus. Deus colocou o ser humano no mundo para que ele pudesse espelhar quem é o Criador de todas as coisas. Assim como a criação mostra a glória de Deus, hoje eu peguei a estrada, e como é gostoso pegar uma estradazinha assim que você tem verde para todo lado, tem um lago grande, e você olha aquilo, que paz tremenda, mesmo andando na estrada, não é? Você vê a glória de Deus em tudo isso. Mas quando nós olhamos para o ser humano, Deus se revela nele de uma maneira singular. Em mais nada da criação você encontra a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus, lá nos 10 mandamentos, vai proibir as imagens. O ser humano é a imagem de Deus. Você não precisa fazer nenhum tótem, nenhuma escultura para enxergar a Deus. Quando Deus criou o ser humano, era para que nós pudéssemos enxergar um pouco de Deus no ser humano. E quando o ser humano consegue se encaixar nessa verdade, ele percebe então como ele pode refletir a glória de Deus. Quando pegamos aqueles homens, as histórias da Bíblia, e pegamos cada personagem, descobrimos como ele, percebendo que é esta imagem e semelhança de Deus, e se submetendo a esta identidade, se tornaram instrumentos de Deus, que espelharam para outras pessoas, espelham para nós hoje um pouco da glória de Deus. Quando lemos sobre os heróis da fé, encontramos em cada herói um pouco de Deus. Aqueles que conseguiram espelhar a glória de Deus. E isso, para mim e para você, é uma grande honra e privilégio. Sempre aquele desafio de alguém chegar e falar, graças a Deus pela tua vida. Porque eu estou enxergando Deus através de você, da sua oração, da sua mão amiga, do seu ombro que foi emprestado para mim, do seu cuidado para comigo. Eu consigo enxergar a presença de Deus. Aqueles que lideram e lideram bem e podem abençoar muitas vidas, seja no âmbito da igreja, seja no âmbito da sociedade, e acabam espelhando a glória que Deus colocou no ser humano. Isso é uma grande honra e privilégio para mim e para você, poder se identificar com Deus e espelhar a imagem e semelhança de Deus. O ser humano espelha inclusive no seu corpo. Às vezes algumas pessoas pensam que a gente só espelha Deus naquilo que nós temos de subjetivo, de imaterial. Mas quando você olha a natureza, como eu falei, descreve um lago, aquele campo, aquelas árvores, você fala, ou olha a noite estrelada, aquela lua bonita, e você fala, nossa, como Deus é perfeito. Quando você olha para o corpo do ser humano, e você vê os detalhes mínimos de como funciona. Eu olhei para a Adriana, lembrei do Noah. Mas quando você pega um serzinho daquele, você fala, Deus, como é que pode isso se desenvolver na barriga, né? No ventre, lá no útero? Como é que Senhor, que coisa maravilhosa. O salmista já falava isso. Quando ele falava assim, o Senhor conhece a minha vida desde que eu era uma substância ainda informe, não tinha forma. O nosso corpo, ele revela um pouco da glória de Deus. E é por isso que um dia, mesmo a morte, fazendo essa separação drástica do nosso corpo, da parte material e da parte material que nós somos, um dia teremos o nosso corpo restaurado. Porque o corpo revela a glória de Deus. O ser humano então espelha a Deus, mas ele também representa a Deus. O ser humano foi criado
para fazer algo. Lembra que Deus chegou para Adão, Adão, você agora tem algumas tarefas. Você que foi criado à imagem e semelhança de Deus, você vai cuidar do jardim. Você vai dar nome aos animais. Você vai reger a criação. Os monarcas antigos, eles sempre fizeram isso de criar uma imagem, uma grande estátua, para determinar, para marcar a sua presença naquele território, o seu domínio naquele território. Você se lembra da história de Nabucodonosor no Antigo Testamento, que mandou fazer uma grande estátua lá na planície de Dura, e o que ele fez exigiu a adoração. Tudo indica que aquela estátua tinha a imagem de Nabucodonosor. Era para ele ser adorado. Você vai onde existem ditadores hoje, nos países mais fechados, mais duros, todos eles têm uma grande praça com uma grande estátua, às vezes recoberta de ouro, do ditador, para determinar o seu domínio, que ele ali rege, que ele ali manda, não é? E o ser humano, esta imagem de Deus, para representar Deus neste mundo. É certo que a gente, como ser humano, tem feito uma má gestão, não é? A gente tem feito algumas coisas que têm mais destruído a criação do que preservado, do que cuidado, como foi o trabalho que foi dado desde para o nosso pai Adão. Então, provavelmente, ou melhor, Nabucodonosor fez aquela imagem de si para marcar o seu território, o seu domínio. E todos nós representamos Deus, por sermos imagem e semelhança de Deus. Isso significa que a maneira como regemos a nossa vida, como regemos os nossos relacionamentos, como regemos o nosso interior, revela que nós somos imagem e semelhança de Deus e o quanto estamos nos identificando com aquilo que Deus pensou de nós. Quando nós nos afastamos disso, nós fazemos ou regemos a nossa vida de uma maneira errada, que nos afasta de Deus e nos afasta do propósito de Deus. Então, todo ser humano, a sua identidade, primeiro, você é uma criatura de Deus, mas criado à imagem e semelhança de Deus para espelhá-lo e para representá-lo no mundo. Eu vi certa ocasião, ou você pode até encontrar isso, de Jonathan Edwards, um grande pastor e teólogo americano, que viveu uma vida na presença de Deus. E foi possível detectar na sua descendência vários homens e mulheres em várias áreas da sociedade que se tornaram bênção para a sociedade. Senadores, vice-presidentes, chefes, professores universitários, prefeito, gente que se espalhou pela sociedade, abençoando a sociedade. E, ao mesmo tempo, fizeram a descendência de uma pessoa que se afastou da identidade de Deus, que se afastou da presença de Deus, e que se mostrou uma série de pessoas que mais causaram problemas para a sociedade, criminosos, assaltantes, prostitutas, na descendência daquela pessoa que não entendeu a sua identidade, aquilo que precisava ser na imagem de Deus, como imagem de Deus. O homem, o ser humano como imagem de Deus, ele tem esses aspectos estruturais, os seus dons, as suas capacidades, os seus talentos, e também os seus aspectos funcionais, como é que ele funciona na sociedade. Suas ações, seu modo de relacionar-se com Deus, com os outros, e como usa seus dons. Por isso que esse filho perdido, ele lembra muito cada um de nós, e algumas pessoas que se afastam da identidade que Deus tem colocado para o ser humano. Eu poderia descrever esse filho perdido como um filho rebelde. Veja que no verso 11 diz que um homem tinha 2 filhos, e o mais novo, que é esse filho, diz: pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Um filho que tem tudo na sua casa, um filho que é o filho do dono de tudo, o filho que tem empregados para gerir, é o filho que se rebela contra aquilo que o pai oferece. E é uma rebeldia meio doida.
Imagine seu filho chegar e falar assim, pai, eu quero a parte da herança. Eu quero a parte daquele carro que o senhor tem, que o senhor comprou, eu quero a minha parte. Mas quem disse que é seu? Herança só existe depois da morte, não é? Mas esse filho é um filho rebelde. Parece que há pessoas que podem ser identificadas exatamente dessa maneira. Nós conversávamos ontem, alguns pais, e a gente lembrava assim, um irmão falou, dou graças a Deus pelos meus filhos. E eu fico triste, às vezes, lembrando de alguns pais, que a gente não entende por quê. Filhos criados na mesma casa, com o mesmo carinho, com os mesmos valores, e um deles dá um negócio na cabeça dele, só dá trabalho para o pai. Mesmo depois de adulto. Conheço famílias que fulano bateu na porta, não vai nem atender. Porque fulano é dor de cabeça, ele vai ter que se virar do portão para fora. A gente não aguenta mais cuidar desse filho, desse irmão, desse primo, que só dá trabalho. Filhos rebeldes. Eu estou dando esse tipo de exemplo porque aquele filho, o que aquele filho fez naquela sociedade era digno de morte. Filhos rebeldes. Esse mesmo filho, um pouco mais adiante no decorrer da história que Jesus conta, ele parece um filho totalmente perdido. E geralmente é o que acontece. Fulano vai caminhando de uma direção que vai dar com os burros na água, como diz o dito popular. Diz a história que não muito tempo depois o filho reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e desperdiçou seus bens vivendo desenfreadamente. Gastou tudo, houve uma grande fome na região, começou a passar, ele que tinha tudo, absolutamente tudo, uma vida de rei, começa a passar necessidade, tendo que empregar-se, depender dos outros, e vai mudar, sai da cidade que geralmente é mais caro, lá ele tinha, como disse o irmão dele, ele gastou o seu dinheiro com os amigos e com as prostitutas, vai ficar no campo, dormir embaixo das árvores, talvez, até encontrar alguém que, olha, eu tenho porcos aqui para você cuidar. E ele não tinha nem com que se alimentar, desejando comer a comida que era oferecida aos porcos. Este é o filho totalmente perdido. Quem é você? Eu sou um filho rebelde. Isso me descreve. Quem é você? Eu sou um filho perdido. Totalmente perdido. Sem nenhum tipo de capacidade de sair daquela situação. No Novo Testamento, Paulo descreve este rebelde, este perdido, como alguém que está morto, completamente incapaz de mudar a sua situação. Esse mesmo filho também poderia ser descrito como um filho consciente. É só quando ele chega no fundo do poço que finalmente ele, caramba, eu tinha tudo. É ele que vai falar, Jesus descreve que ele cai em si e começa a pensar assim, poxa vida, os empregados têm uma vida melhor que a minha. Eu quero o filho do rei, eu quero o filho do dono de todas as coisas. E aí ele lembra, ele agora tem consciência de como ele se desviou da sua verdadeira identidade. Como ele afundou numa busca sem fim. Se ele continuasse ali, a gente aprende que quando você está no fundo de um buraco, a primeira providência é parar de cavar. E aquele menino estava afundando cada vez mais, até que ele cai em si. E então descobre, esse é o momento que cada um de nós precisa voltar os seus olhos para aquilo que a Bíblia fala a respeito de mim e de você. Como é que ela nos identifica? Para a gente falar assim, peraí, eu estou vivendo um negócio que não tem nada a ver com o que Deus tem proposto para mim. Eu estou no fundo de um poço. Eu estou comendo com os porcos. Eu estou desejando e agasalhando no meu coração comida de porco. Ao invés de perceber qual é a identidade com que Deus me enxerga.
Finalmente esse filho cai em si, sabe quem é seu pai, a generosidade do seu pai, sabe que tinha um privilégio, uma honra tremenda. E então fala, eu vou voltar para o meu pai, eu vou confessar o meu pecado, eu vou dizer que eu não sou digno, eu quero ser tratado como um dos seus empregados. E finalmente esse é um filho consciente. A história termina falando sobre um filho obediente. Quando ele chega na casa do pai, o pai o abraça, manda que tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem anel no dedo e calçados nos pés. Empregado não andava de calçado. Isso era um privilégio dos donos da casa, dos filhos da casa. O anel era um símbolo de poder, era o sinete com que você tinha a sua assinatura, né? Era aquele sinete que era dado. A roupa nova, lembra que José ganhou uma roupa especial de Jacó, era o filho preferido. Aquela roupa colorida destacava José entre os irmãos, e essa roupa que é dada a esse filho é para destacar, para que todo mundo percebesse que ele era alguém especial. Qual é a identidade desse rapaz? Ele é um filho rebelde, um filho perdido, um filho consciente ou um filho arrependido? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder, porque uma vez que esse filho volta para casa, quando ele percebe a sua identidade, ele está arrependido dos seus pecados. Por isso que ele diz, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. O primeiro passo para a gente entrar e se encaixar na identidade que Deus, com a qual Deus nos enxerga, é nos arrependermos dos nossos pecados. Ele está consciente da graça do Pai para consigo. Porque ele chega diante do Pai e diz assim, eu não sou digno. Ele está consciente de que qualquer coisa que o Pai faça, inclusive contratá-lo como empregado, será a expressão da graça do Pai. Ele é alguém que está arrependido dos seus pecados, ele é alguém que está consciente da graça do Pai, ele tem consciência que não é digno de nada, e ele está motivado a servir. É por isso que ele fala que vai falar para o pai assim, trata-me como um dos teus empregados. Eu estou disposto a trabalhar para o Senhor, eu estou disposto a servi-lo. O outro irmão chega a pensar assim, eu servi como um escravo. O meu serviço é como de um escravo. Não é prazeroso. Quando esse filho volta, trata-me como um dos teus empregados. Vai ser um privilégio eu ser tratado como um empregado teu. É um filho disposto a servir. É um filho que está disposto a agir na direção do pai. Porque ele, quando cai em si, consciente de onde está perdido, comendo com os porcos, e ele decide que o caminho é voltar para o pai, pedir perdão, ele não fica demorando 6 meses, 1 ano, até a fome bater lá nas costas. Ele fala assim, eu vou levantar já. E foi ter com seu pai, foi na direção do seu pai, foi buscar seu pai. Nós cantamos agora aqui, esse nome poderoso de Jesus, o nome sobre todo nome. O nome que a gente tem que clamar, buscar, insistir, brigar. Durante as madrugadas, em todo o tempo. É disso que essa história está nos falando. Quando a gente vai na direção de Deus, sem nenhum tipo de dúvida, e insiste com Ele, é o que esse filho faz. Ele está disposto a ir na direção do Pai, e por fim, ele está disposto a festejar e viver na graça do Pai. Meus irmãos, chegou uma hora que o filho sentou e falou, pai, já que o Senhor me deu a roupa nova, pôs um anel em mim, me deu calçado, mandou matar o novilho gordo, o que eu vou fazer? Vou ficar resmungando? Vou ficar murmurando? Vou ficar pondo defeito na vontade do Pai? É hora de usufruir, de festejar, de celebrar, de permitir que esta graça de Deus tome a sua vida. E assim como ele andou na direção do Pai, foi surpreendido pela graça do Pai, eu e você, quando damos passos na direção
de nos encaixarmos naquilo como Deus nos identifica, a graça do Pai também nos surpreende, transborda sobre a nossa vida. Isso é imperioso para mim e para você. Como é que você é definido? A sua identidade. Quais são as características particulares que identificam você como pessoa, seu nome, seu nascimento, seu sexo, sua filiação? Você que é criado à imagem e semelhança de Deus, para espelhar e representar a Deus, como é que você é identificado? Como é que alguém descreve você? Como é que você se descreve? Quando você tem que viver, quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que pertencer a uma igreja. Fora desta identidade de filhos de Deus, filhos que se arrependem do seu pecado, que andam na direção de Deus, que aprendem a festejar a graça de Deus, fora desta identidade de filho de Deus, não encontraremos contentamento. Conhece um crente assim, 30 anos, insatisfeito com tudo? Como aqueles crentes de Corinto que Paulo fala assim, olha, pelo tempo de conversão de vocês já deviam estar comendo feijoada, né, boa aí. E vocês estão no leitinho. Vocês ainda não entenderam que vocês deixaram de ser homens naturais para ser pessoas espirituais. Esta é a identidade com que Deus nos olha. O Pai, enquanto falamos sobre isso, o Pai é um Pai que liberta. Quando o filho pediu, ele falou, tá bom, você quer? Vai. Ele tinha 2 filhos, assim o pai repartiu a propriedade entre eles. É a tua vontade. Meus irmãos, não existe um peso maior que a liberdade. Você já chegou num mercado e assim, tem pouco carro, tem um monte de vaga, e você fica achando qual vai ser a melhor, será que tem uma melhor que essa? E você demora mais para estacionar do que quando você só tem uma vaga. Você chegou, opa, cheguei. A liberdade que nós tanto desejamos, ela também é uma grande responsabilidade. Aquele filho tinha liberdade, que o pai respeitou. E sabe o que ele fez? Quanta burrada ele fez com a sua liberdade? O pai nos respeita. Lembra que Jesus, lá no Apocalipse, batendo a porta da sua igreja, dizendo a alguém, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Dando-nos a liberdade de tomar uma decisão estúpida, de não abrir a porta a Jesus e de não celebrar o que Ele tem para nós. O Pai é um Pai que espera. Quantas vezes você ouviu uma mensagem que fazia um apelo para você voltar para os caminhos do Senhor, para você se arrepender, para você deixar as ideias que o mundo coloca para você voltar-se para olhar para aquilo que a Bíblia fala a seu respeito, para aquilo que o plano de Deus para a sua vida. O Pai é um Pai que espera. O filho fez tudo o que tinha de errado, mas o pai, pelo que diz a história, Jesus conta que o pai conseguiu enxergar o seu filho ainda longe, identificá-lo. Um fulano que devia estar com a roupa suja de cuidar de porco, devia estar desfigurado, não tinha mais dinheiro para cuidar da sua fisionomia, para comprar roupas boas, para ter roupas boas. O pai identifica seu filho lá de longe. Aquele filho que foi rebelde, perdido, consciente e agora está arrependido. O pai o enxerga. O pai espera. O pai está esperando. Não perca tempo mais com os porcos. Volte para o pai. E por fim, o pai é um pai que festeja. A história mais intrigante de Jesus, das suas parábolas, é quando ele fala assim, olha, teve uns trabalhadores que chegaram às 6 da manhã, trabalharam até às 18. Foram pagos.
E teve gente que chegou às 17, trabalhou só 1 hora. E ganhou também a mesma coisa, foi pago. Para mim, para você, talvez assim, quem nasci em igreja, né? Fui criado em igreja, aí chega alguém que vem lá dos porcos e recebe privilégios. A nossa cabeça humana, o nosso coração pervertido, fica com inveja, acha que Deus é injusto. E, meus irmãos, esse é o Pai que vai corrigir a gente. Porque o irmão mais velho fica exatamente intrigado, indignado com a generosidade do pai. E o pai vai corrigir. O pai espera, o pai corrige também. E para cada um de nós, para aqueles que estão ouvindo isso, Deus está esperando. Porque a espera dele é um apelo para que a gente se corrija. Para que a gente ouça o que ele está falando. Porque o pai sempre nos enxerga como um ser em processo. Lembro de uma jovenzinha que conheci num acampamento, anos depois encontrei com ela, já tinha casado, e ela falava assim: pastor, eu estou em processo, eu estou em tratamento, melhor dizer, eu estou em tratamento. Porque foi assim, ela contou aquele tempo que a gente não se via, como é que foi a vida dela, casou, tudo, e como é que Deus estava tratando da vida dela. O pai respeita o processo. É para repartir os bens, as propriedades? Está repartido. O pai não atrapalha o processo. Às vezes a gente tem que bater com a cara na parede. Às vezes, dizia um professor meu, que existem 3 tipos de pessoas. Aquelas que aprendem com os erros dos outros. Fulano foi por aquele lugar, estragou a suspensão do carro, aquela estrada é ruim, não vou por lá. Tem gente que só aprende com a própria experiência. Falou que a estrada é ruim, mas eu acho que não é tão ruim assim, vou lá. E aí, quando estraga a suspensão, eu falei, é verdade, a estrada é ruim mesmo, não devia ter ido. E, por fim, ele falou que tem gente que não aprende. Não adianta você falar, argumentar, exortar. Tem gente que não aprende. O pai deixa, porque esses processos nos ensinam. Às vezes, na pedagogia já se sabe que o erro faz parte do processo. E esse filho errou. Deus está falando daquilo que é a humanidade. E o pai também festeja quando o processo tem êxito. Por isso ele começou a festejar quando viu que aquele filho, com as suas experiências, com as suas trombadas na vida, com seus erros, voltou consciente e arrependido, humilde e humilhado. Como eu disse, ele deve ter voltado com aquela roupa mal cheirosa, os farrapos, humilhado. Eu que era o filho do rei, do dono, agora volto para pedir emprego. Volto humilhado. Mas ele também volta humilde. Não é só o exterior dele que mostra que ele está humilhado. O interior dele fala assim, eu não sou digno. Por fim, o pai corrige quando o processo não tem êxito. Às vezes a gente está passando por coisas que nós mesmos criamos, construímos, e estamos sofrendo o fruto das nossas decisões. Vivendo aquilo que a própria Bíblia diz, que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Isso é garantido. E por vezes o nosso sofrimento, como desse rapaz, é fruto das suas escolhas. Como a nossa sociedade, a nossa humanidade, está sofrendo o fruto das suas escolhas, desde Adão e Eva, até as que eu e você fizemos hoje. Fizemos durante essa semana, durante este mês, durante este ano. Todas essas decisões afetam a nossa vida. Por isso que, meus irmãos, a gente precisa ter essa consciência de que nós, na igreja, pertencemos a uma família de fé, uma família que celebra uma identidade. Todos nós somos filhos de Deus
E como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 6, se vocês se afastarem da idolatria, se vocês voltarem o seu coração para mim, Deus diz assim, eu vou tratar vocês como filhos e filhas. Deus vai nos tratar como filhos e filhas, sabe? Ele vai olhar para nós e cada volta nossa, Ele vai falar assim, vamos festejar. Roupa nova, anel no dedo, sandália e vamos matar o novilho. Porque Ele vai nos tratar como filhos e filhas amadas. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Para viver, para espelhar e representar Deus neste mundo. Não é exatamente para vivermos os nossos gostos. Porque se nós tentarmos viver os nossos gostos, nós vamos viver infelizes. Mas quando nós pudermos entender a identidade com que Deus nos chama, nós vamos finalmente ter contentamento. E é nessa identidade que nós celebramos como fomos feitos filhos, pelo sacrifício de Cristo, do Cordeiro. Quem nos fez filhos? O Deus Trino, que arquitetou, executou e aplica a salvação e garante a nossa salvação. E a vida de filhos, que salvos pela graça, vivem pela graça de Deus. É por isso que esse menino pôde voltar e sentar à mesa que o pai ofereceu para ele. Se você tentar correr atrás de outras coisas, você vai encontrar um chiqueiro. Por mais bonito que possa parecer, a mesa que te alimenta, a mesa que vai te fartar, a mesa que vai trazer contentamento, é você se enxergar como filho e filha amado de Deus. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, orasse nesse instante, que você não se permitisse identificar por nada que não fosse a ideia de que você é um filho e uma filha amada de Deus. Se você está correndo atrás de outro alimento, peça perdão a Deus, faça como esse filho. Caia em si, arrependa-se, peça perdão a Deus, volte para Deus agora, corra em nome de Jesus. E permita que Deus abra um novo momento para você.